Dizem que quando nasce uma mãe, nasce também uma culpa. Mas de onde vem a culpa? Se consultarmos o dicionário, encontraremos a seguinte definição: consciência mais ou menos penosa de ter descumprido uma norma social. Agora vamos pensar no contexto da maternidade. Socialmente, espera-se que as mães sejam sempre dóceis, amáveis, pacientes, cuidadoras e abnegadas, criando bons cidadãos para a sociedade. Além dessa expectativa, há a cobrança dos familiares, que frequentemente julgam as decisões e a conduta da mãe em relação ao próprio filho. E como se isso não bastasse, a própria mãe se impõe à pressão de ser perfeita, muitas vezes tentando superar as outras e não cometer erros. Que peso, não é mesmo? E aí, quando essa mãe percebe que não consegue dar conta de tudo, porque afinal ninguém é perfeito, surge a culpa por ter descumprido uma norma social, familiar e pessoal. E lidar com esse peso não é nada fácil. E para entender um pouco sobre esse assunto, eu fui conversar com a Verônica, que decidiu falar um pouco da história dela com a culpa maternal. Verônica, geralmente as mulheres que têm o desejo de se tornarem mães, elas têm uma expectativa. Então, antes de você se tornar mãe, qual que era a sua expectativa? Como que você imaginava a maternidade? Bom, antes de eu ser professora, eu me tornei mãe. Eu costumo falar que esse sempre foi o maior desejo da minha vida. A expectativa sempre foi assim, de que eu nasci para isso, gosto disso, né? Hoje ter meus filhos para mim é o melhor presente que a vida me deu. Sempre pensei que ser difícil, mesmo porque verificando, né, analisando a vida da minha mãe, a luta que ela sempre teve para criar os filhos, pessoas ao meu redor como a minha avó, que é um grande exemplo de maternidade para mim, sempre vi com muita dificuldade, mas isso não me tirou o desejo. Um estudo revelou que 51% das mães brasileiras de crianças de até 3 anos sentem que não fazem o suficiente pelos filhos. A pesquisa chamada Parentalidade Real mostra como a maternidade vem acompanhada de desafios e emoções intensas. Bom, falar de mãe não tem como não falar de culpa, né? Eu acho que a tradução para o nome mãe é culpa. Sim, realmente existe diversos momentos da vida que a gente se depara com a culpa. E acho que desde do momento em que se descobre que você está gerando, já nasce uma série de coisas no seu coração, né? Como que eu vou levar essa gestação? Será que eu estou fazendo o melhor para o meu bebê? Será que ele está se desenvolvendo bem? Mas, assim, no meu caso, acho que desde o momento que eu concebi mesmo, que eu descobri que eu estava grávida. E agora, apesar da cobrança, existe a cobrança social, existe a cobrança pessoal, mas o que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta de deixar um legado para os meus filhos, de fazer deles pessoas que realmente sejam disponíveis para a humanidade? Essa sempre foi uma preocupação muito grande. Obviamente, por ser mãe, né, você deve ter lidado com várias culpas e ainda lida, né, com várias culpas ao longo da vida. Mas você lembra de uma culpa que você teve por muito tempo, só que depois você entendeu que não era sua culpa e você conseguiu se libertar disso? Teve um momento, sim. Quando meu primeiro filho nasceu, eu trabalhava e então tive o período de afastamento, mas o dilema foi voltar ou não a trabalhar. E devido às circunstâncias da época, eu precisava voltar a trabalhar, não tinha como abdicar do trabalho naquele momento. E aí, terceirizar a criação do meu filho, a educação do meu filho para uma creche foi para mim muito difícil. E sim, carreguei essa culpa por muito tempo. Hoje eu entendo que foi necessário, que era a melhor escolha para fazer naquela época.
mesmo vendo prejuízos, né? Houve prejuízos, sem dúvida. Não é que eu não recomendo, mas é devido às circunstâncias. Mas, assim, essa culpa me acompanhou por muito tempo. Essa culpa que Verônica sentiu não é sem fundamento. Segundo o IBGE, o percentual de crianças de até 3 anos que frequentam a educação infantil chegou a 33,9% em 2022, segundo dados do censo demográfico daquele ano. A taxa é 3,6 vezes maior do que a observada no censo de 2000, que representava 9,4%. Você acredita que é possível viver uma maternidade sem culpa, ou você como mãe sempre vai ter uma culpa? Que pergunta difícil. Eu não acredito ser possível. Pela vivência que eu tenho, a culpa é algo que sempre acompanha qualquer mãe. Acho que isso é inevitável. Mas eu acredito que é possível, sim, a gente aprender a lidar com ela. Hoje eu não encaro a culpa como um fator que vá me atrapalhar, mas eu acabo colocando ela como minha aliada, para que eu me aperfeiçoe. Mas, assim, entender que a culpa ela tem o seu lugar e que ela também é importante para algumas decisões que a gente toma na vida, para mim foi fundamental para aprender a lidar com ela e não deixar que ela me domine. Então, hoje eu tenho os meus filhos, hoje a gente segue no modelo de família onde eu não sou só mãe, sou pai também. Há quase 4 anos atrás eu perdi o meu esposo para o Covid e isso trouxe para nós um novo modelo, um novo formato de família, onde eu me vi na necessidade de ir muito além do que mãe. E isso com certeza gerou em muitos momentos da minha vida e gera até hoje fardos de culpa. Agora você traz uma questão importante, né? Você perdeu seu esposo, infelizmente, e hoje você lida tentando ocupar esse vazio que o seu esposo deixou. Sua maternidade não preenche esse vazio, na sua percepção? Você precisa desempenhar o papel de uma segunda pessoa, mesmo sendo uma? Sim, eu acredito que sim. Porque ser mãe, a gente tem uma perspectiva, a gente tem um olhar que muitas vezes pai não tem. Mas o pai também tem um papel muito importante na vida dos filhos. E eu vi como a falta do pai afetou a vida dos meus meninos. Só que a gente ficou sem alternativa. Eu não tinha como colocar alguém para fazer esse papel. Não foi algo que nós esperávamos. Todo mundo acompanhou que a pandemia levou centenas, milhares de pessoas repentinamente, e com a gente não foi diferente. Então esse vazio, essa retirada brusca deixou a gente totalmente sem chão. E sim, há necessidade até hoje desse acompanhamento mais paterno. Então há necessidade. Eu tento, de alguma forma, suprir isso, mas é claro que nunca vai ser completo. Mas sim, eu preciso me dividir entre o ser mãe e o ser pai, porque eles precisam dessa referência também. Uma pesquisa revelou que 15% dos lares brasileiros são chefiados por mãe solo, que representa mais de 11 milhões de mulheres que, além de enfrentar a culpa, batalham diariamente para garantir o sustento de seus filhos. E você se sente feliz dentro do contexto de maternidade? Olha, sim, eu me sinto feliz pelos nossos processos. Eu acredito que a felicidade está no processo e não existe um ideal, um modelo ideal para a felicidade, mas o processo, sim, isso me traz uma tranquilidade de que acreditar que a gente está seguindo um caminho, que há futuro, que as probabilidades de dar certo são muito grandes, isso me tranquiliza. É claro que a gente não tem certeza de tudo, não dá para ter certeza de tudo que vai acontecer, mas hoje eu acredito que os meus filhos estão bem encaminhados, sim, não apenas pelos esforços que eu faço, mas principalmente, tá?
porque eu creio que Deus, a gente tem um Deus, e que Ele consegue suprir aquilo que a gente não dá conta.